Olá, alunos! Estamos aqui para a nossa segunda aula de recrutamento e seleção. Sou o professor Ademir Bueno e vou discutir com você temas relacionados a esse subsistema da área de RH tão importante e relevante para a boa gestão de uma empresa. Não é? Se você cuidar bem do seu recrutamento e seleção, você vai ter profissionais mais adequados para realizar as atividades que você acha relevante, que você acha importante, e com isso, né, você vai conseguir agregar a sua empresa, né? Então hoje vamos tratar de qual tema? Vamos falar de recrutamento. As pessoas geralmente confundem, né? Às vezes falam seleção e recrutamento, ou acham que recrutamento é sinônimo de seleção, e não são. São complementares, mas são processos distintos que somados farão uma diferença aí depois na busca e na contratação de profissionais. E o que é o recrutamento? Ele consiste num processo que visa atrair candidatos potencialmente qualificados e capazes de ocupar cargos dentro da organização. Então tudo aquilo que eu fizer para atrair candidatos, se eu colocar uma faixa, se eu colocar um anúncio na internet, se eu mandar para um grupo de WhatsApp a divulgação de uma vaga, se eu entrar numa consultoria e divulgar a minha vaga lá, se eu fizer uma reportagem, uma matéria para um meio de comunicação e ir lá divulgar a vaga, tudo isso é recrutamento, ou seja, todos os processos que visam atrair candidatos qualificados. E claro que hoje, até com a crise que nós passamos, é mais fácil você receber currículos ou profissionais interessados em vir trabalhar com você, sem, no entanto, essa pessoa ter todos os requisitos que você divulgou. Então nós divulgamos as oportunidades, mas nós depois teremos como resultado que muita gente vão nos procurar, e nós temos que fazer o quê? Dar retorno a essas pessoas, dizer que não atendeu ao perfil e coisas do gênero. Vamos falar dos tipos de recrutamentos possíveis. São três, o recrutamento interno, o recrutamento externo e o recrutamento misto. O interno é aquela velha vaga, que é divulgada para os colaboradores, quando as oportunidades são divulgadas preferencialmente por primeiro para os colaboradores da empresa. Ou seja, você trabalha num salão de beleza grande, que tenha lá 30 funcionários e vai ter um assistente administrativo, o cargo de um assistente administrativo. Será que uma manicure não gostaria de se candidatar a essa vaga? Será que a pessoa de serviços gerais não gostaria de se candidatar a essa vaga? Estou dando exemplo de uma pequena empresa, porque a gente vê que o recrutamento interno também pode ser feito nas pequenas empresas. Aí você pega lá uma grande empresa que tenha 2.000 funcionários, todo dia tem vaga sendo divulgada para os seus colaboradores. O recrutamento externo é quando eu divulgo, quando eu promovo essa vaga para além dos muros da minha empresa, Então, eu vou buscar no mercado externo, no mercado de trabalho, os profissionais que eu quero que venham somar à minha empresa. E o recrutamento misto, que é quando eu divulgo tanto para os meus colaboradores quanto para o mercado. Vamos discutir na sequência um pouco das vantagens e desvantagens de cada um deles, Quais são as vantagens de eu trabalhar com recrutamento interno, de eu dar prioridade aos meus colaboradores na hora de fazer um processo seletivo, Eu vou aproveitar melhor o potencial humano da minha empresa, porque eles já estão lá. Eu vou motivá-los e encorajá-los a se desenvolver, porque eu trabalhando numa empresa dessa vou pensar, se eu for fazer uma faculdade, se eu fizer um curso técnico, se eu fizer um aprimoramento, eu vou ter uma chance aqui. Então isso motiva as pessoas a buscarem, a se qualificarem. Incentiva a permanência das pessoas dentro da empresa, porque elas sabem que pode crescer lá. É ideal para situações de estabilidade e pouca mudança ambiental, porque essas pessoas já têm as suas ideias, as suas visões e as suas experiências, e mesmo promovidas não farão grandes mudanças. Não requer ambientação
e as chances do processo seletivo são maiores quando você trabalha com ele interno do que quando você trabalha com ele de forma externa. E o custo financeiro é mais baixo. Eu não vou gastar com divulgação, eu não vou gastar com consultoria, eu não vou gastar com testes, porque eu já conheço aquela pessoa. Ela já tem um histórico aí dentro da minha organização. Mas será que só tem vantagens, professor? Não, existem desvantagens também do recrutamento interno. Ele pode bloquear a entrada de novas ideias, experiências e expectativas na empresa. Em que sentido? No sentido de que, se eu vou buscando trabalhar só com aqueles meus colaboradores, em algum momento eu não vou ter pessoas qualificadas com experiência para aquilo que eu preciso. Mas não pode dar uma chance? Pode dar uma chance, mas às vezes não compensa. Já ouviu aquela história que um bom vendedor necessariamente não será um bom gestor? Então, às vezes, na ânsia, na vontade de querer promover, você acaba complicando a integração daquela pessoa ao novo cargo, e no lugar dela ser promovida, num futuro muito breve, ela será demitida. Facilita também o recrutamento, né? Uma das desvantagens é que ele facilita o conservantismo, ou seja, conserva, mantém as coisas como elas estão. Não altera com isso o patrimônio humano, é ideal para empresas burocráticas e mecanicistas, mantém e conserva a cultura organizacional do jeito que está e funciona, né, como um sistema fechado de reciclagem contínua. Então, essas são as desvantagens, né? Você fica mais ou menos do jeito que você está. Não tem grandes alterações, mas você tem um nível maior de comprometimento, você tem um nível maior de integração e mesmo de motivação para os desafios que o novo cargo exige. E o recrutamento externo, quais são as suas vantagens? Ele vai trazer sangue novo, uma visão nova para a empresa, ele enriquece o patrimônio humano pela chegada de novos talentos com novas habilidades. Sabe aquela coisa que eu costumo brincar, dar uma balançada no bambuzal? Chega alguém novo, né? As pessoas falam, pô, aquele cara já cursa inglês, aquele cara, ele tem experiência em outra área, aquele cara o cara pode ser do sexo masculino ou feminino, tá bom, gente? É um vício de linguagem que eu tenho de chamar as pessoas de cara. Então, o profissional, né, pode já ter uma especialização, o profissional pode já estar mais avançado no desenvolvimento da sua carreira, e isso mexe com as outras pessoas. Então, enriquece o patrimônio humano, aumenta esse capital intelectual da organização, renova a cultura, porque essa pessoa vem com outra visão, com outra vivência, com outra percepção do mundo empresarial, e isso acaba contribuindo. O que vai incentivar a integração da organização com o mercado de recursos humanos, e ele, né, o recrutamento externo, é indicado para quê? Para enriquecer de forma mais intensa e rapidamente, né, o capital intelectual. E quais são as desvantagens, né? Não tem só vantagem o recrutamento externo, ele também tem desvantagens. Ele afeta negativamente a motivação dos colaboradores. Sabe quando surge aquela vaga que eu falei de assistente administrativo no salão? E a pessoa da limpeza, a manicure, vê lá, pô, eles podiam me dar uma chance, e o dono ou o gestor do salão vai buscar no mercado. Isso acaba afetando negativamente a motivação dos colaboradores. Reduz a fidelidade, então, dos colaboradores para com a empresa. Se eu não posso contar com a empresa, por que será que a empresa, então, pode contar comigo? Não é? Então, esse é um efeito que, com certeza, trará consequências negativas para o desempenho dessa pessoa. Os custos são mais elevados do que o recrutamento interno, como já foi colocado. Exige a integração de novos colaboradores, porque está chegando alguém novo, não conhece a política, a gestão, a cultura, as normas e as regras. Então eu tenho que adaptar. Ah, professor, mas isso é fácil. Eu faço um treinamento de integração de 2 manhãs lá e resolve. Será que resolve?
Será que essa pessoa vai conhecer a cultura em 2 manhãs? Então a integração não é só aquela adaptação inicial, é a integração à cultura, à forma de gestão, a maneira com que aquele profissional vai se adaptar à realidade daquela organização. E o recrutamento externo, então, ele é mais custoso, mais oneroso, mais demorado e inseguro que o recrutamento interno. Então, vale a pena você pensar nas vantagens e desvantagens de cada um deles. E os meios, então, para divulgação? São vários, Você pode escolher, mas claro que hoje você não consegue fugir da internet. Todos os meios apresentam vantagens e limitações e cabe ao selecionador, ao gestor, escolher para aquele cargo ou um conjunto de cargos o meio mais adequado para fazer ali a divulgação. E para tanto ele deve considerar a natureza dos cargos e os meios oferecidos então pela empresa. E quais são aí os meios possíveis, presentes, Você pode trabalhar com cartazes, para vagas muito operacionais. Essas pessoas não se cadastram em consultoria, elas vão lá no mercado, no terminal de ônibus, naquela panificadora bem movimentada, vê o cartaz e se inscreve. Você pode pedir indicações, aí os grupos de WhatsApp funcionam muito bem. Você pode divulgar para ex-funcionários, você pode buscar consultorias de recursos humanos, agências de emprego como aquelas que são do Estado, associações profissionais como a Associação das Secretárias, o CREA, Você pode contar com o auxílio dos headhunters, as empresas de outplacement, aquelas empresas de recolocação e, como eu disse, a própria internet. E os anúncios, É o grande meio que se utiliza ainda. Hoje não mais o jornal, já foi a época. Eu sou da época que a gente esperava o jornal de domingo para pegar os classificados, que era um cadernão, só com as vagas de emprego. Hoje não existe mais quase jornal impresso, mas os classificados continuam por aí. Então, aqui o anúncio, a gente chama mais pela questão de cuidar da forma com que você vai produzir esse texto, que elementos você vai colocar nesse anúncio para que ele seja atrativo, Então você tem que responder a essas perguntas. Por que anunciar, Para ganhar a credibilidade das pessoas, para as pessoas conhecerem, terem conhecimento da vaga. Onde? No site A, no site B, no site C, na associação de profissionais, na empresa de headhunters. Aonde eu vou divulgar? Como anunciar? Eu vou mandar um cartaz para a Urbis distribuir nos terminais de ônibus, no caso que eu estou falando da nossa cidade, Na sua cidade, qual é a realidade? Para onde você tem que mandar o cartaz para eles divulgarem? E quando anunciar, escolher o dia, escolher o período, para com que frequência você vai elevar aquele anúncio para que ele chame a atenção aí das pessoas. Então são esses aspectos que você tem que considerar na divulgação das suas oportunidades. É isso em relação a recrutamento de pessoas.